ponto mais importante para escrever um bom contrato, né? O que é o mais importante? É você enxergar quais são as expectativas entre as partes, das expectativas, que obrigações eu escrevo para atender essas expectativas e qual o resultado esperado. É recorrente, quando a gente lê minutas relacionadas à tecnologia, não está claro às vezes o resultado esperado. Pode ser que as partes não imaginem um desfecho, mas quer ver um exemplo de uma situação que é importante, deixa claro o resultado? Você acha que um contrato para desenvolver um site adianta a pessoa levar 3, 4 meses desenvolvendo e quando vai ao ar o site ele não funciona? Não adianta. O resultado que você está esperando é que funcione. Não é uma obrigação de meio, vou fazer de tudo para funcionar. Não, é uma obrigação de resultado. Se não funcionar o site no final, mesmo que você tenha pago parcelado no mês a mês durante o projeto, aquele que é o contratado vai ter que devolver o dinheiro todo pago, porque ele não conseguiu alcançar o resultado. Então, às vezes isso não fica claro na minuta, fica parecendo que você pagou pelo tempo que a pessoa gastou para tentar fazer. E não é isso. Muitos gestores, muitos CIOs, por exemplo, que comandam áreas assim de tecnologia, se frustram quando veem que aquela contratação não deixou claro qual era o resultado que pode determinar até mesmo se eu vou rescindir, se eu vou pedir o dinheiro todo de volta ou se vai ser abatimento de preço, se eu vou obrigar aquele que eu contratei a pagar outro para fazer o trabalho. Outra situação que também é corriqueira é precisar ter um conhecimento específico. Tem que conhecer sobre HTML, conhecer sobre JavaScript, conhecer sobre bases de dados SQL, coisa desse tipo. Aí aquela empresa que foi contratada tinha um único profissional que sabia daquele assunto. No meio do projeto ele vai embora. E aí? E aí você fica com um problema. Uma forma de resolver é prever que se ela não tiver condição de dar continuidade ao que foi contratado, ela vai repassar o projeto para outro, sob conta e risco dela, porque se você for começar o projeto do zero com outra empresa, ela vai te cobrar tudo do zero. Então ela tem que poder ter aí como opção, como plano de continuidade, a previsão de que ela mesma vai resolver uma situação como essa, de repente chamar alguém no projeto, mas isso sem onerar. Quando a gente não prevê essas questões previamente no contrato, tudo pode virar um custo adicional. Esses custos adicionais prejudicam os dois lados. Pode o cliente pedir uma coisa que não estava prevista porque não ficou claro o escopo, aí vira um custo adicional para o fornecedor. Pode o próprio fornecedor precisar realizar depois alguma coisa e dizer para o cliente que aquilo que ele está realizando não estava previsto, então é um custo adicional. Então, o pensamento quanto mais eu conseguir detalhar o que é o escopo que está previsto, a gente acaba reduzindo essa surpresa de custos adicionais que, em geral, são bem complicadas quando a gente está vivendo cada vez mais com orçamentos, com budgets limitados. Então, expectativa, obrigação e resultado. O que é mais importante numa análise de negócios, né, num contrato, é olhar o que não está escrito. Presta muito atenção nisso, né? Aquela lacuna, o que não foi previsto. Então, só para dar um exemplo, né? Imagine que você faz uma contratação e que está previsto que vai ser entregue determinado bem ou determinado serviço num prazo. Mas se não entregar, não está previsto nenhuma multa. Nada, não está previsto. Então você pagou. A pessoa não entregou, não está previsto. Se não está previsto uma multa, você não pode executar direto. Se você não pode executar direto, você vai precisar levar o contrato ao judiciário para que você possa gerar uma execução daquilo, porque você vai precisar executar algo que não estava escrito, que não está previsto ali entre as partes. Então, de novo, quanto mais detalhista, costumo dizer, gente que é bom de fazer contrato é gente detalhista, não é repetitivo, não é redundante, não é falar difícil, deixar um texto complicado, não.
é cumprir com o papel de que o contrato precisa ser objetivo. Então, só para a gente poder fechar essa parte da introdução, você vai ver aí na tela quais são, digamos, as principais situações que podem gerar risco num contrato de tecnologia. Então, nós temos aí risco de desempenho, risco de interrupção, risco de dependência, vamos falar disso lá na frente na aula, ficar muito dependente de um fornecedor só. De migração, quer dizer, qual é o risco para migrar para outro fornecedor, ainda mais se for no meio da história. Má distribuição de estímulos, que é uma questão, por exemplo, de você não amarrar a entrega a cumprimento de prazo. Então, se a pessoa atrasar, não tem problema, não está previsto amarração de pagamento com entrega. Risco trabalhista, estou alocando uma equipe dentro do meu ambiente. Será que se a pessoa depois não for paga pelo outro, vai querer pleitear vínculo trabalhista, gerar um risco sobre isso? Os de segurança de informação, porque vivemos na era da informação. Então, sempre quando há um contrato, há informação circulando entre as partes. Se essa informação está circulando, tem que ter cláusula sobre segurança de informação, que é uma cláusula que vai além da cláusula de confidencialidade. Tem gente que eu pergunto, tem cláusula de segurança de informação? Ah, sim, tem cláusula de confidencialidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As duas são importantes, mas a segurança de informação envolve procedimento. Ela sempre vai tratar alguma metodologia para garantir que haja uma proteção da informação. Seja carregar dados criptografados, usar senha para se autenticar no ambiente, de repente ter que portar aquela informação de uma forma especial ou só acessá-la em um endereço específico. Então, sempre segurança de informação é procedimental. Confidencialidade é uma cláusula muito conhecida de todos e que hoje em dia tem recebido uma redação nova, porque você previa antigamente que era para tratar como confidencial a informação classificada como confidencial. E passou-se a ser necessário dar um acréscimo nessa cláusula e dizer o quê? Dizer que se você não souber qual é a classificação da informação, você deve tratá-la no mínimo como confidencial. Senão fica parecendo que só se a pessoa tiver dito que é confidencial que eu tenho que tratar como confidencial. Além disso, nós temos os riscos relacionados ao próprio comprometimento dos ativos envolvidos. Então, dependendo, você vai fazer uma obra e a obra cai no meio, é um comprometimento de ativo. Você está fazendo um contrato para locação do veículo e a pessoa bate o carro, é um comprometimento de ativo, quebra a câmera. Então, você também acaba tratando aí riscos que comprometam, sejam ativos físicos, materiais, corpóreos ou ativos intangíveis. Além disso, fica importante ressaltar ainda na introdução, já que essa visão mais macro de contratos, que aí não importa qual é o tipo de contrato, a questão da criticidade. O que significa isso? Significa que quando eu vou analisar uma minuta, eu levo menos em consideração o valor e mais em consideração aquela criticidade, ou seja, que situações, ativos críticos estão envolvidos. Só para dar um exemplo, imagina que você tem uma empresa que vai terceirizar impressão de etiqueta. Poxa, um contrato para terceirizar a impressão muitas vezes é de baixo valor, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, e por conta disso presta-se menos atenção nele. Ah, manda aí, dá só uma olhada, assina e pronto. Só que para uma loja que coloca a etiqueta no produto com um preço, aquele contrato de terceirização de etiqueta pode representar, inclusive, um risco para vazamento de informação, uma situação de eventual concorrência desleal, de espionagem entre concorrentes. Então, há um risco alto porque você tem uma criticidade da atividade envolvida no contrato, mesmo que ele seja de baixo valor. Um outro exemplo disso. PABX, programação de PABX. É muito comum nas empresas ter PABX. Você tem lá com os ramais, tem empresas que têm 0800 para atendimento de consumidor. E aí, aquele contrato de quem vem programar o PABX também acaba sendo um contrato de baixo valor. Só que hoje em dia é um contrato que precisa estar com a menção de programação segura de PABX. Por quê? Tem sido comum um golpe em que criminosos em presídios
descobrem quais são os códigos padrão de programação de PABX, pegam um telefone celular, ligam para o 0800 daquela empresa, digita aquele código e consegue entrar no PABX e sair com uma linha externa. Ou seja, ele passa a ligar para outra pessoa usando a linha da empresa e às vezes até para cometer um crime, uma ameaça, como pode ter acontecido já com você, comigo já aconteceu, de ligar dizendo peguei seu filho ou coisas desse tipo. E a conta telefônica vai acabar sendo devida pela empresa porque cabia a ela ter feito a programação segura de PABX, ter dito para quem está programando o PABX consultar o site das operadoras de telecom para ver quais são as recomendações sobre isso. Então veja, às vezes uma minuta que é simples, 2, 3 páginas de baixo valor, pode ter um alto impacto na operação da empresa ou mesmo na vida de uma pessoa. Então não podemos negligenciar a atenção para uma minuta só porque ela é mais baratinha. Sempre temos que pensar o que está envolvido naquele tipo de contratação. E, quando possível, fazer um estudo de cenários. É interessante que poucas são as pessoas que chegam a aprender na faculdade aulas sobre estudo de cenários, né, em que você se projeta nas situações em termos hipotéticos e aí reflete como que aquilo deveria estar escrito no contrato se viesse a acontecer. Então, por exemplo, e se houver um apagão digital? E se houver um problema de greve de pessoas, de funcionários, seja público, metrô, por exemplo, ou não, na execução daquele contrato? Se ele está totalmente amarrado a prazos, alguns gatilhos aí devem ser previstos até para que você não fique naquela subjetividade do que vai ser considerado caso fortuito, de força maior, que as pessoas chamam de fato da natureza. Normalmente o fato da natureza é algo que, quando acontece, atinge a um número grande de pessoas. Um fato da natureza que só atingiu você, né? Cai o raio só na sua fábrica. É lógico que vai comprometer a realização e o cumprimento das obrigações só da sua parte. É diferente de dizer um terremoto e aí todo mundo ficou paralisado. Até aquele que conseguir funcionar vai ganhar mais dinheiro porque os outros estão todos parados. Então, você prevê essas situações, faz esses estudos de cenários, e se isso, e se aquilo, e se não sei o quê, porque quanto melhor isso tiver redigido e previsto, mais protegido. Só tem que ter um cuidado. Tem gente que, por excesso de cautela, quer botar tudo no contrato. Então tem que ter um cuidado para não ficar uma minuta impossível de ser lida. 100, 200, 300 páginas de documento. Então, coloque o principal e o essencial que possa afetar o quê? Expectativas e cumprimento das obrigações estabelecidas e o resultado. Lembra aquele tripé que a gente acabou de falar? Expectativas, obrigações e resultados. Isso é fundamental. O contrato tem que ter clareza de propósito, por que estou contratando. Isso é interessante porque na experiência, né, muitos anos já que eu faço contratos, foi até assim que eu comecei, em termos jurídicos, sempre havia aquela necessidade de pensar para que está sendo celebrado esse acordo entre as partes, né? Qual que é o combinado? Porque você sabe, pode haver até contrato verbal, o direito brasileiro permite isso. Quando você vai num mecânico com carro e pergunta, dá para você ver qual que é o problema? E ele diz, o problema é o carburador, e você pergunta quanto é que é, e ele te fala. Hoje em dia, a gente já pede para botar isso no papel. Por quê? Porque assim evita que depois diga não foi bem isso que eu falei. Mas precisa ser papel? Não. Isso é porque a gente está apegado ainda ao papel. A gente pode simplesmente dizer, preciso disso por escrito. Você pode receber o orçamento do dentista por escrito, por e-mail. Não precisa necessariamente ser um suporte papel, mas é aquela história de que você documenta por escrito o combinado entre as partes para evitar os esquecimentos ou as confusões com relação ao que ficou combinado. Então, o contrato precisa ser bula de remédio.
A gente vai fechar a introdução com essa frase e reflita como isso é importante. O que eu quero dizer com bula de remédio? Problema-solução, problema-solução. A bula de remédio pode trazer os efeitos colaterais, dizer que se você tomar de certo modo pode dar dor de barriga, mas se já estava previsto e as partes já sabiam e resolveram fazer mesmo assim, isso não é um risco invisível, porque riscos que não foram tratados viram custos que podem inclusive inviabilizar a negociação. Para falar sobre contratos de forma mais detalhada, a gente já começa logo com uma questão que a maior parte das pessoas tem em mente e fica na dúvida, né? Pode contratação eletrônica?